Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje, essa manhã maravilhosa, que o Senhor nos propôs a dar esse estudo do livro de Sofonias. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus para nos aperfeiçoarmos, sermos melhores conosco mesmo e temos a certeza que estamos no caminho certo. O estudo ele é algo muito importante para um servo e uma serva de Deus. Aprendemos a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, pedimos ao Senhor que nos dá graça e sabedoria para nos aprendermos da tua palavra. Amém, amém. Vamos ao livro de Sofonias. Daniel, Oséias, Naum, e significa o Senhor o escondeu. E mas também de esperança e restauração. Ele é o nono dos 12 profetas menores. Alexa, dicas de inovação. Pronto para a próxima fase do melhor game? Na Unico, você tem companhia de 30 mil empresas parceiras para estágios, alianças internacionais, Então ele é um dos 12 profetas menores. E o faz a sua justiça no meio do teu povo. Um dia de julgamento divino de Judá, Jerusalém e das todas as nações. Então nós vamos aprender o dia do Senhor, que esse dia está por vir através de Jesus Cristo. O dia do arrebatamento, que todas as nações vão ser julgadas. Então nós vamos aprender. Sofonias também anunciava o futuro da restauração para aqueles que buscam a justiça e a humildade, os pobres da terra. Sofonias condenou a idolatria, como hoje ela é condenada pela palavra de Deus. Sofonias condenou a injustiça no meio do povo, como hoje acontece na casa de Deus, alertando que os pecados estavam presentes, tanto no palácio real, quanto nos bairros, como na cidade. Então, quer dizer, ele proclamou que Deus vai fazer justiça sobre essas coisas. Por isso que é muito importante, meu irmão, você se arrepender dos seus pecados. Mas, a partir de agora, fazer o bem, porque a justiça do Senhor, a ira do Senhor está sobre a terra. A justiça do Senhor vai ser feita tanto dentro da casa de Deus, como fora da casa de Deus, em todos os lugares. A mão do Senhor vai tocar, e o Senhor é justo. Sofonias se refere não apenas aos ídolos e não apenas aos deuses estrangeiros, mas também com absolutação do poder do dinheiro e das grandes potências. As pessoas gananciosas. As pessoas que acham que pode tudo, pode fazer tudo. Humilhar, passar por cima da palavra de Deus. Nós vamos trazer para o dia de hoje o livro de Sofonias. O livro que leva seu nome e ele tem apenas 3 capítulos. Que resume essa profecia. Ele é composto por 3 partes principais. A primeira parte é o julgamento sobre Judá, que é eu e você, que é o povo de Deus. O profeta fala para o povo o julgamento que eles vão ter pelos pecados, pela idolatria. Sofonias fala a respeito do julgamento sobre todas as nações, todas as pessoas. A mão do Senhor vai
vai ser conectado, vai se encontrar em todas as pessoas. E Sinfonias fala pelo remanescente. Aqueles que se restauraram do Senhor, aqueles que se arrependeram. Hoje, Sinfonias fala que essas pessoas vão ser saciadas pelo Senhor, vão ser resgatadas pelo Senhor. Um versículo-chave do livro de Sinfonias, nós vamos ler, é o capítulo 3, versículo 17, que fala sobre o amor e a alegria de Deus pelo seu povo redimido. Sinfonias, capítulo 3, versículo 17. Lembrando que o livro de Sinfonias tem apenas 3 capítulos. Sinfonias 3, capítulo 7, é o versículo-chave do livro. A palavra de Deus diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós, poderoso para salvar. Assim diz a palavra de Deus. Ele regozija em você. Quando nós nos arrependemos e aceitamos Cristo como nosso Salvador, Deus nos alegra com a nossa presença. Com o seu amor, o renovará, restituirá tudo que perca que você teve na sua vida. Né? Ele se alegrará em você, em brandos de alegria. O céu está em festa na volta do Filho à sua casa. O livro de Sinfonias tem muitos versículos importantes, como descreve o grande dia do Senhor, o grande arrebatamento, a grande chegada de Cristo aqui. Sinfonias, versículo 1, do 14 ao 18. 1, do 14 ao 18. Também são centrais para o tema do livro. O Sinfonias, capítulo 3, 17, é o capítulo central, que é a alegria do Senhor. Este versículo representa a mensagem de esperança e restauração no final do livro. Sinfonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, descreve o grande dia do Senhor, um dia de juízo, de trevas dos ímpios, servindo como um aviso sobre a punição do pecado. Meu irmão, todos vamos passar por este grande julgamento do Senhor, o dia do Senhor. Sinfonias, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus faz um alerta para mim e para você. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Quer dizer, buscai ao Senhor todos os humildes da terra. Pessoas que compreendem, entendem essa palavra. Vocês que obedecem os seus preceitos, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Se arrependa ao Senhor. Busque ao Senhor. Esse versículo enfatiza a importância de buscar a Deus. Com justiça, com humildade. Sinfonias é um livro profético do Antigo Testamento, com uma mensagem de esperança, uma mensagem aos fiéis do Senhor. Vamos ver o contexto histórico do livro de Sinfonias. Ele profetizou durante o reinado do rei Josias, rei de Judá. Pouco antes de um grande avivamento religioso que o próprio rei Josias liderou esse julgamento.
A sociedade judaica estava profundamente corrompida. Eles estavam em pecado. Pecado da idolatria. Eles estavam com injustiça, influenciada pelos malvados reis anteriores, como o rei Manassés. No capítulo 1, há um juízo universal sobre Judá. O tema principal é o anúncio do dia do Senhor, como um dia de ira, como um dia de destruição. Do versículo 1 até o versículo 6, aleluia, glória a Deus. Do versículo 1, a ameaça contra Judá e Jerusalém, até o versículo 6, é o alvo do juízo. Sofonias começa com uma declaração solene desse juízo universal, que se concentrará especificamente em Judá e Jerusalém. Deus vai consertar tudo que está de errado dentro daquele povo. O que nós podemos aprender e trazer para os dias de hoje? Que Deus está consertando dentro da sua casa tudo que está errado. Com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, com todos os seus liderados dentro da casa de Deus, que estão cometendo falhas, erros contra a obra do Senhor. A causa do juízo é claramente exposta. Deus vai expor esses pecados. Idolatria, culto a Baal, culto a adorar outras pessoas, imagens, Moleque ou exército do céu, astro, sincretismo religioso, né? Coisas ocultas, pessoas escondem dentro da casa de Deus, porque estão fazendo coisas erradas, apostasia ao povo, ensinando além do que está escrito dentro da palavra de Deus. Do versículo 7 até o versículo 13, a descrição do dia do Senhor, a explicação que o profeta fala para o povo. Esse é um dia descrito como um sacrifício de Deus que Deus vai preparar para o povo, onde Judá é a vítima. Deus punirá especificamente os líderes, os principais filhos de Deus, e o que adota um costume estrangeiro. Então, isso serve como um alerta nos dias de hoje para os pastores da igreja, para os obreiros da casa de Deus, que estão conduzindo a obra de Deus com as suas mazelas, com os seus achômetros, com as suas formas, fugindo da palavra de Deus, massacrando o povo, humilhando, virando as costas para o verdadeiro evangelho. A condenação se estende aos comerciantes e ricos que, em sua complacência e materialismo, acreditam que o Senhor não faz bem nem faz mal. Versículo 12 é bem específico isso. E há de ser que naquele tempo esquadrilhei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem aos seus corações: o Senhor não faz o bem, o Senhor não faz o mal. É aqueles que não estão nem aí para o Senhor Jesus, que não está nem aí para a obra de Deus. Deus vai acertar. É uma acusação de ateísmo prático. É os carregadores de Bíblia. É os frequentadores de igreja. Deus vai acertar com todos eles. Versículo 14 até o versículo 18 é o clímax da ira divina.
Estes versos contêm uma descrição mais vivida e aterrorizadora da Bíblia sobre o dia do Senhor. É o dia da ira, da tribulação e da angústia, e da escuridão e da treva, onde Deus vai estar acertando com todas as pessoas, tanto dentro ou fora da casa de Deus. A linguagem é catastrófica e total. Nem a prata, nem o ouro poderão salvar alguém no dia da fúria do Senhor. O capítulo termina com uma afirmação que a terra será consumida pelo fogo do seu zelo. Então, o capítulo 1 de Jeremias é o juízo universal sobre Judá, sobre o povo de Deus. No capítulo 2, capítulo chamado ao arrependimento e aos juízos da nação. Deus chama o povo ao arrependimento. As ameaças contra as diversas nações. Um convite à humanidade e seguir o oráculo divino contra as nações vizinhas. Deus está proclamando e chamando todos nós para a restauração divina do Senhor. O grande dia do Senhor está chegando. E vocês têm que estar, meu irmão, preparado para servir a Deus. Você pode ouvir suas músicas No do seu jeito. Reproduza versículo 1, do capítulo 2, um álbum do início ao fim ou ouça uma playlist até o versículo 3, sem anúncios. é um apelo final. Tem 30 dias grátis. Preste atenção. Pagam apenas R$11 Congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Antes que saia o decreto, o dia passe a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Antes que o juízo seja inevitável. Deus faz o último chamado ao arrependimento. Irmãos, quando acontecer o arrebatamento, não vai adiantar essa palavra. Não vai adiantar você pedir arrependimento. Você vai ficar aqui, no Hades, no inferno, com Satanás e seus exércitos. Porque eles, sim, estão condenados. Mas você não. Nem eu também não estamos condenados. Assim que o profeta alerta a nação, o profeta convoca a nação indesejável, que é a nação de Judá, a se buscar ao Senhor agora, nesse momento. A exortação é para buscar a Deus com humildade e com justiça. Talvez o resto de Israel possa ser poupado. No versículo 4, capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 15, o oráculo contra as nações vizinhas. Então a mão do Senhor vai encontrar todas as pessoas. Deus mostra que o juízo não é apenas para Judá, mas para todo o povo que se opõe a ele. As pessoas que perseguem, irmão, a igreja, as pessoas que não creem em Jesus Cristo. A mão do Senhor vai chegar nessas pessoas, o juízo do Senhor vai chegar a essas pessoas. E há uma relação dessas pessoas. No versículo 4 até o versículo 7, fala a respeito dos filisteus. A cidade da planície de Gaza, Aqueslon, Asdodote e Ecrom serão totalmente destruídas. Assim diz a palavra do Senhor. Essas pessoas vão ser destruídas. E a terra será para
o resto de Judá. Do versículo 8 até o versículo 11, fala a respeito dos moabitas e amonitas. São condenados por sua soberba. Pessoa soberba, irmão. A ira do Senhor vai chegar sobre essas pessoas. Cuidado, irmão. Tire, arranque esse espírito maligno que é a soberba da sua vida. Você vai acabar no Hades, no inferno, por causa da soberba. E por insultarem ou ameaçarem o povo de Deus. Deus vai condenar. Eles, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ser destruídos, como Sodoma e Gomorra. Vão ser eliminados. Do versículo 12, a palavra de Deus fala do etíopes. Também vós, os etíopes, sereis mortos com minha espada. Também não escaparão do juízo de Deus. Do versículo 13 até o versículo 15, a Síria, o império dominante e arrogante. Cuidado, irmão, com esse sentimento maligno, a arrogância. A arrogância não procede de um servo, de uma serva de Deus. Não seja arrogante, seja humilde. Mesmo se a pessoa não merecer, irmão. Mesmo se a pessoa não merecer, você tem que ser uma pessoa humilde. Porque você é um servo de Deus. Você tem que expor a aura, a glória de Deus na sua vida. É o império dominante e arrogante da época. Será totalmente devastado. A poderosa Nínive, capital da Síria, se tornará um deserto. Assim vai ser o dia do Senhor. Uma morada para animais, um objeto de escárnio. Vamos para o último capítulo, capítulo 3. O juízo sobre Jerusalém e a futura restauração. Onde vai chegar o juízo dentro da casa de Deus. E Jesus vai finalizar com a nossa restauração, a nossa subida para a grande cidade celestial. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? O castigo de Jerusalém e a promessa feita ao fiel. Deus tem uma promessa na sua vida, meu. E o Senhor Jesus vai cumprir. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. O tema principal do capítulo 3 é a corrupção de Jerusalém. Ela é denunciada. Mas a mensagem culmina com uma gloriosa promessa de restauração e alegria na casa de Deus. Com o povo de Deus. Com nós. Deus, Jesus vai vir nos resgatar para vivermos ao lado de Cristo e do Pai Celestial. Do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 7, a rebelião de Jerusalém. A atenção retorna central para a casa de Deus, para Jerusalém. A cidade rebelde. É uma cidade contaminada, é uma igreja rebelde, é uma igreja contaminada de pecados, de vícios, de soberba, de olhos altivos. Seus líderes são comparados a leões, são comparados a lobos varozes. Seus profetas são infiéis, traiçoeiros. Irmãos, a palavra de Deus que diz isso. Cuidado com esse sentimento. Sendo infiel, você sendo profeta na casa de Deus, sendo infiel, traiçoeiro, cheio de disse-me-disse, fala uma coisa com a pessoa, fala outra com outra. Isso que é uma pessoa traiçoeira.
A sua pessoa que não fala a verdade, que omite a verdade na casa de Deus. Como é que você quer ser profeta de Deus, sendo que você é traiçoeiro? Os sacerdotes profanam o santuário. Tudo que tem dentro da casa de Deus é santo. Você está tocando, você é profano. Está em pecado. Apesar da disciplina de Deus, a cidade teimosa se recusou a se corrigir e aceitar a correção. É o pior pecado que tem, meu irmão. É você não aceitar a correção de Deus. Continuar pecando. Continuar com esse sentimento, sendo infiel ao Senhor, sendo traiçoeiro dentro da casa de Deus, sendo profano na casa de Deus. Você sendo pastor da casa de Deus e agindo como um lobo, como um leão, mas com intenções erradas, malvado. Você tem que aceitar a correção do Senhor e se corrigir imediatamente, porque a mão do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua obra. Deus não perdeu a sua força. Deus não tirou os olhos daqui da terra, dos teus servos. Do versículo 8 até o versículo 13, do capítulo 3, a purificação e o resto dos fiéis, que é a igreja de Jesus Cristo. O Senhor exorta o seu povo e guarda o dia em que ele levantará para testemunhar contra as nações e reunir o seu reino para derramar sobre eles a sua ira. Então Deus, através da sua proclamação, através dos seus ordenâncias, vai julgar todos nós, povo de Deus, e vai separar os remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Aqueles fiéis, aqueles que conseguiram se arrepender e não praticar mais o mal, tirar todos os sentimentos como a soberba, o ódio ativo, o despeito, o interesse. Aqueles mesmos que praticam o evangelho, aqueles que pregam a sua palavra, aqueles que verdadeiramente buscam ajudar o seu próximo e faz a obra de Deus. Desse juízo, um resto humilde e pobre será deixado em Israel. Em outras palavras, no meio do povo de Deus, poucos serão resgatados no dia do julgamento. Isso é um alerta, irmão, que a palavra de Deus está dando para você, para mim aqui agora. Será que eu faço parte? Será que meu nome está escrito no livro da vida? Será que eu estou fazendo as coisas corretas, o que a palavra de Deus ordena? Esses remanescentes confiará no nome do nosso Senhor. Praticará a justiça e não cometerá mais maldade. Acerte com Cristo agora, e mude totalmente a sua história, mude totalmente a sua vida. Eles viverão em segurança e sem medo. É o grande arrebatamento de Cristo. Não vai ter dor, não vai ter choro, vai ter segurança e não vão ter mais medos de nada. Do versículo 14, para finalizarmos, até o último versículo, é o versículo 20, é a alegria da restauração final. O livro termina com um clímax de júbilo e de esperança. Vai ser a alegria do céu. Jerusalém é convidada a cantar e se alegrar,
porque o Senhor remove os seus castigos e afasta todos os seus inimigos. Então, meu irmão, o que nós aprendemos com isso? Que quando nós estamos cultuando ao Senhor, quando tem um culto ao Senhor, que nós entregamos ali aquele culto, aquele momento de oração, de louvores e a pregação da palavra, é um preparatório para esse grande dia do Senhor, a grande subida para o céu, onde nossos inimigos vão ser todos derrotados. E quem é o seu inimigo, meu irmão? Eu te pergunto. E quem é seu inimigo, minha irmã? É Satanás e seus exércitos, são os espíritos malignos. A inveja, a mentira, a cobiça, os olhos ativos. Muito cuidado, meu irmão, com esses sentimentos. Do versículo 15 até o versículo 17, esta é uma das declarações centrais. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio do seu povo, não mais como juiz, mas como um salvador, mas sim como nosso protetor. Ele vai estar no meio de nós. A imagem tocante de Deus se alegrando em seu povo com júbilos e cantos de amor é a única no Antigo Testamento. A promessa final é a restauração completa. Deus reunirá os exilados, trará honra no lugar que era vergonha e fará um motivo de louvor para toda a terra. Aleluia, glória a Deus. A conclusão geral do livro de Sinfonias. O livro de Sinfonias segue um movimento bem claro. Primeiro, o juízo, capítulo 1. Ele é universal, mas focado aos pecados dentro da casa de Deus. Os pecados de Judá. Segundo, o chamado ao arrependimento, capítulo 2, do versículo 1 a 3. A porta da graça ainda está aberta. Irmão, a porta da graça está aberta. Olha, preste atenção no que você está fazendo na sua vida. A salvação ela é individual. É você com Cristo. Não é eu, não é o pastor, é você com Cristo. Terceiro, o juízo sobre as nações. Capítulo 2, versículo 4 ao versículo 15. Deus é soberano sobre todos. Tá? Eu vejo muitos irmãos com medo de espírito maligno, com medo de palavras. Você está sem Deus, irmão. Porque Deus ele é soberano sobre essas coisas. Quem está com Deus não teme isso. Não teme palavras de maldição, inveja, mutim contra você. Homem de Deus, mulher de Deus não teme isso. Por quê? Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Mas você tem que ter fé, crer nisso, que o Senhor está contigo. Se você está com Deus, quem será contra você? Atenção, meu irmão. E quarto, no capítulo 3, a restauração e a alegria. A fidelidade de Deus ao seu resto, quer dizer, a nós, ao que sobrou daqui da terra, transforma em juízo e em salvação, trazendo a esperança e a promessa da presença real de Deus no meio do seu povo. Oh, glória a Deus! O estudo do livro de Sinfonias é a grande preparação para o arrebatamento da igreja de Cristo. Ei, você, igreja do Senhor. São apenas 3 capítulos, muito valiosos. É um livro escatológico do grande arrebatamento do Senhor, que vai acontecer agora, nesses dias que estão por vir.
Porque Jesus pode voltar agora, neste momento. Não tem hora, não tem lugar, não tem hora marcada. Mas nós temos que estar preparados para a grande volta de Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Assim diz os servos de Deus. Que esse estudo seja um instrumento do seu concerto com o Senhor. Do meu concerto com o Senhor. Eu queria orar pela sua vida. Não sei o que está acontecendo com você. Eu queria orar por você, pastor. Obreiro da casa de Deus. Eu queria orar por você que está nessa peleja, fazendo a obra de Deus, com a mão no arado, buscando resgatar os feridos, cativos e oprimidos de Satanás, né? Tentando consertar e não consegue, porque os vícios falam mais alto, o desejo da carne fala mais alto. Eu queria orar pela sua vida. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, algo diferente vai acontecer. Deus vai renovar você agora pelo poder do Espírito Santo. Eu queria orar para você, meu irmão. Você que está enfermo. Você que está com algum vício em drogas. Você que brigou com sua esposa. Você que brigou com seu marido. Vocês estão em desavença. O inimigo das nossas almas está rangendo como um leão para devorar sua família. Você mãe, você pai. Você filho que está fora de casa. Vá. Volte para a casa de Deus. Você que virou as costas para a obra de Deus. Eu queria orar pela sua vida. Vamos orar? Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, muito obrigado por esta palavra, o livro de Sinfonias. Nós aprendemos a grande volta de Cristo aqui na terra e estamos nos preparando, Deus, para o Senhor nos resgatar, porque a tua palavra diz que há uma morada para cada um de nós e nós temos que morar no céu, morar na grande cidade celestial com Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco esse irmão, essa irmã que escutou e creu nessa palavra. Abençoa, santifique e purifique a vida do irmão. Essa oração que eu faço, querendo receba, meu irmão, o poder do Pai, o poder do Filho e do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que esse estudo do livro de Sinfonias entre dentro do seu coração. Leia a palavra de Deus. Fique com Deus e tenha um bom dia em nome de Jesus.